Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao nosso trabalho, ao nosso programa Conexão X. Estou aqui com o nosso querido Reverendo Lucas, que graças a Deus está tendo esse tempo disponível para a gente, porque eu sei que ele é um homem extremamente ocupado, sempre fazendo muito bem, mas eu consegui trazer ele. Você sabe que o bem faz bem, então ele tem muito a trazer de conhecimento para a gente. Tudo bom, nosso querido Reverendo? Como vai Cris, você? olha que saudade que eu tava. Tem o quê? Umas 3 semanas que a gente não se vê e que a gente não Nossa, você se faz fala, falta. pelo menos por aqui, mas todo o teu público, na verdade, todo o pessoal do Conexão X, aqui da TV Galáctica, fazem muita falta, inclusive porque é o tipo de assunto que o pessoal que te acompanha, que acompanha o Conexão X, é um assunto refinado e eles gostam. E eu, pessoalmente, sinto muita falta de poder compartilhar esse tipo de assunto Bacana. que nem sempre no altar a gente pode falar, né, Cris? E você é uma sumidade, né? E você Imagina! além dele ser um reverendo, tem essa alma maravilhosa, ele é um profundo conhecedor de metafísica, de filosofia, é psicanalista, é maravilhoso. Maluco! Reverendo, me conta a história dos ciganos. Vamos contar para o nosso público hoje a história dos ciganos e essa conexão com os intraterrenos. Conta para gente. Pois é, Cris, minhas irmãs e meus irmãos, mais uma vez, boa noite. E é um tema muito interessante. Primeiro, porque nós estamos aí na semana que celebra as festividades Santa de nada Sara, mais, nada menos que a padroeira do povo maravilhoso. cigano. E se vocês me permitirem, muito rapidamente, quero mostrar aqui para vocês, ó, Claro. olha aqui, ó, um dos nossos altares aqui da Optcha! capela, Optcha! né? Com a nossa, Optcha! com a nossa mamacita Saracali, porque, Maravilha! como você Maravilhosa! sabe, boa parte da minha vida eu tive o privilégio e tenho o privilégio de conviver com os ciganos do clã Calon, né? Fazem parte Maravilhoso! da minha criação Que lindo! espiritual. Então, a gente dedica aqui um altar para ela. Ontem tivemos a missa e foi muito gostoso. Fizemos um puja no meio da missa para Santa Saracali. Então, é muito oportuna a sua pergunta, né? Essa questão. E aí, a origem do povo cigano? Que simplesmente é uma origem, sob o ponto de vista histórico, totalmente desconhecida. Nós não temos nenhum tipo de registro documental em nenhum nível, exceto a tradição oral, que por conta da própria particularidade do povo cigano se distribui, é um povo nômade, caracteristicamente nômade, então se distribui em versões completamente diferentes, não é? E até hoje, se nós pegarmos principalmente em acampamento, em todos os 4 cantos do mundo, Cris, o cigano ele tem uma característica que aumenta ainda mais o sabor de mistério. Ele é desprovido de todo tipo de referencialidade documental. Um cigano de acampamento, ele não tem RG, ele não tem título de eleitor. Isso em qualquer canto do mundo, exceto os ciganos que saem da vida de tribo e acabam adotando uma residência fixa e aí são incorporados no sistema social. Fora disso, desde sempre, os ciganos, eles são realmente apátridas. Então, aumenta muito a especulação, e diferentemente, por exemplo, de um povo indígena, que você também não tem um documento de nenhum nível, mas você tem uma tradição oral fixa, porque estamos falando de um povo concentrado, numa mesma estrutura, não é? Então, você tem o mesmo padrão de gênese. De povo cigano, não. Eles estão nos 4 cantos do mundo, espalhados em clãs completamente diferentes. Então, a mesma tradição oral, ela acaba sendo a mais diversificada possível. A princípio, sob o ponto de vista histórico, o que nós temos de indícios? Indícios estudados a partir de, por exemplo, comportamentos, a partir principalmente da própria dialética, sobretudo, por exemplo, do idioma Calon, ainda que ele tenha vários dialetos. Então, os pesquisadores, a própria antropologia, começou a avaliar essas características, onde que você tem referências que você pode encontrar. Então, os indícios antropológicos mostram que, de fato, a mais provável origem do povo cigano seja na Índia, mais precisamente no norte da Índia, na região da Caxemira, onde, inclusive, a gente pode fazer um programa só sobre isso,
existe um túmulo de Jesus Cristo, na Caxemira, hoje de predominância muçulmana a região. Mas tem um túmulo de Jesus, e é profundamente guardado esse túmulo, tá? Nossa, e nessa deve ser um programa interessantíssimo esse, hein? Não, é um programa interessantíssimo, né, que fala sobre uma eventual fuga de Jesus da cruz, com Maria Madalena e com Nossa Senhora. É muito interessante. E nessa região da Caxemira, uma região profundamente shivaísta, ou seja, devotada à consciência de Shiva, Paramashiva, desde aproximadamente o século VIII, né, você vai ter uma dialética do sânscrito que mas em muito, expressões idiomáticas se aproximam do Calon mais puro, do Calon clássico. Lembrando que o clã Calon é um dos clãs primitivos, mais antigos, dentre os ciganos, tá? E aí você tem as mais inúmeras versões. Então, histórias contam que os ciganos acabaram sendo perseguidos naquela região, e saindo do Vale do Indo, da região da atual Índia, então eles ganham um leste europeu, onde também se consagram por suas características, e dali desenvolvem o Romani, não é? Da onde vem a expressão Romani, não é? E aí nós temos uma influência do cirílico, do eslavo, no próprio dialeto aí do clã romanês, do clã Romani, não é? E depois eles vão por toda a Europa, do leste europeu até o extremo oeste europeu, desaguando na Espanha, onde ali nós vamos ter a implantação das castanholas e do flamenco, que também é uma outra marca do povo cigano. Ok, então até aí nós temos o mínimo de evidência histórica, ao passo que a antiga primeira-ministra indiana, a Indira Gandhi, ela falou uma vez num congresso pan-cigano, né, que ela tinha certeza que ela estava se dirigindo a irmãos de pátria, que ela tinha certeza que os ciganos eram de origem indiana, né, e que tinham uma forte influência védica. É muito interessante porque alguns relatos que marcam a ida, o encontro de Sara Kali, inclusive a própria expressão Kali, é uma expressão em sânscrito, que significa a morena, e todos os indícios históricos que apontam esse encontro de Sara Kali com o povo cigano já na Provença, no sul da França, mostram o encontro dela depois de um acidente marítimo, em que a embarcação que ela se encontrava junto com Maria Madalena teria sofrido um caos dentro de um maremoto, de uma tempestade mesmo, no oceano. Ela teria se encontrado, então, na costa da região de atual Camargue, no sul da França, onde, inclusive, ela está sepultada. Tem a basílica dela, a basílica de Tré-Marie de Liberc, as Três Marias da Barca, justamente, né? E que ela era particularmente a mais morena, pois seria de origem egípcia, segundo alguns relatos. Então, ela teria se encontrado com um povo profundamente colorido, também de uma tez amadeirada, né, cobreada, mas um povo que vestia muita seda, com muita cor. Então, você tem algumas referências que se igualam ao comportamento do próprio povo da Índia. Mas, aí nós temos um aspecto transcendental. Extraindo aí toda a influência histórica mais possível, que, de novo, principalmente, não só os costumes, até os mais esotéricos, até os mais místicos, que transcendem a qualquer religião. Então, o cigano ele pode ser muçulmano, o cigano ele pode ser católico, o cigano pode ser budista, mas ele sempre vai ser um devoto de Sara Kali, ele sempre vai ter os domínios, em grande parte das vezes, da cartomancia, principalmente dos arcanos menores, da quiromancia, pelas mãos, ele sempre vai ter uma relação particular com as pedras, com o oculto, isso transcendendo a práticas religiosas. Esse esoterismo é natural, é étnico, da própria estrutura cigana. Resguardado todas essas características, nós temos histórias muito surpreendentes. A primeira fala sobre um cigano, né, cujos nomes têm as mais variadas possibilidades. Alguns falam que o cigano era Youssef, e assim sucessivamente, tem várias possibilidades, que um cigano que estava em Jerusalém nos tempos em que Jesus foi crucificado, ele era ferreiro.
e foi ordenado pelos legionários romanos que ele compusesse os cravos que crucificaram Jesus. Os cravos eram pregos de aproximadamente 20 centímetros de comprimento. E que no auge da crucificação, então, esse cigano ele teria que estar ali presente, ele teve que acompanhar todo o processo de crucificação até para ver se o cravo era de boa qualidade, senão ele seria punido em ato contínuo, né? E no ápice dessa crucificação, esse cigano, ele teria ido aos pés da cruz, enquanto os sacerdotes do templo e os fariseus escarravam no Jesus nu e crucificado, ele teria dito: mestre, Raboni, me perdoe. Para mim e para o meu povo, o Senhor nunca fez mal algum. Te pedimos perdão, nós nunca tivemos nada contra ti. Né? E para muitos, então, isso foi a grande maldição que acabou pegando para o povo cigano, o que justificou uma grande perseguição que a Igreja Católica emplacou sobre os ciganos durante toda a Idade Média, principalmente na França, né? Na Inglaterra, mas mais na França ainda, né? Houve uma perseguição implacável, inclusive o Corcunda de Notre-Dame, né? O clássico do Victor Hugo narra, inclusive tem como pano de fundo esse contexto da perseguição da Igreja aos ciganos. Né? Porém, outra parte dessa história diz que em ato contínuo Jesus teria dito a esse cigano ferreiro: meu irmão, fique em paz. O meu presente para vocês virá daqui a algum tempo pelo mar. Já pronunciando uma profecia que fala de Sara Cali, né, que veio pelo Sara a Morena. E nos bastidores dos clãs ciganos, Cris, então Jesus estava falando da filha que ele estaria esperando, que Maria Madalena estaria esperando do próprio Cristo Jesus. Sim. Isso é uma tese, né, é uma tese corrente dentro dos mais diversos clãs ciganos. Isso não é transmitido assim aos quatro ventos, mas nos interiores dos acampamentos, desde sempre, desde que o aspecto cristão com Sara Cali penetrou, né, nas entranhas do povo cigano, e houve também uma transliteração, porque o cigano, justamente talvez por uma herança da própria cultura indiana de Shakti, do Shaktismo, né, que vê a grande consciência também sobre o aspecto da mãe, quando gera forma as coisas, então transferiu essa devoção do culto ao sagrado feminino para justamente para Sara Cali. Quando o cristianismo chega nessas entranhas, né, através de Sara Cali, sempre foi corrente. E Sara Cali, na verdade, seria a filha de Jesus com Maria Madalena, e que é dela que é iniciada a dinastia dos Merovíngios. Olha que da hora. Né, que foram simplesmente a dinastia dos grandes reis, né, que coroaram a França e que tornaram a França uma potência medieval por pelo menos 4 séculos, de 3 a 4 séculos. Durante toda, basicamente, a Idade Média aí, a França predominou, principalmente no ápice das Cruzadas. E que, inclusive, isso explica o porquê o povo cigano, que foi, na verdade, um guardião desse verdadeiro Graal, tão especulado mais tarde no livro Código da Vinci, foi uma obra recente, né? Acabaram sendo perseguidos, porque eles eram detentores desse segredo que acabaria ameaçando o discurso da Igreja Católica. Isso é uma frente especulativa grande dentro dos acampamentos. Tá? Outra história fala que, na verdade, os ciganos eles eram verdadeiros Shaiva Vaishnavas. O que isso quer dizer, senhoras e senhores? Que lá na Índia, no noroeste indiano, na região da Caxemira, né, os ciganos que já vinham de uma tendência também muito forte, tanto que, como eu disse no começo do programa, o shivaísmo, o culto a Shiva como personalidade supraconsciencial, como aspecto da supraconsciência universal, né, foi muito forte na Caxemira. Então, eles tinham essa consciência de Shiva como grande transformador, é o Shaivismo, né, dentro do hinduísmo, do Sanatana Dharma,
Porém, eles eram protegidos desde sempre pela personalidade divina de Krishna, que teria habitado aproximadamente 4, 5 mil anos antes de Cristo. Né? E Shiva, Krishna, por sua vez, seria uma emanação de Vishnu, a imagem de Deus enquanto preservador. Dessa combinação de cultos, que começou a ter muita rixa na Índia, os Vaishnava, adoradores de Vishnu, como a suprema personalidade, e os Shaivistas, ou Shivaístas, aportuguesando, como adoradores de Shiva, enquanto aspecto da supraconsciência, começou a dar muita rixa, houve uma combinação com o passar do tempo, inclusive sutras vieram explicar essa combinação, que são os Shaiva Vaishnavas, aqueles que entendem Shiva e Vishnu como um só, porque no final das contas tudo é Deus, independente da forma. Então você tem essa imagem que retrata meio Shiva e meio Vishnu, chamado de Hari Har, ou ainda Shankara Narayana, e que justamente essa fonte de equilíbrio entre ambas as personalidades se deu a partir do povo cigano, que exatamente por essa predileção que eles tinham da parte de Krishna, mas ao mesmo tempo eles não eram tão puritanos como os Vaishnava, eles consumiam carne, eles consumiam vinho, eram festeiros, não é? Eles não observavam os aspectos das castas como previstas nos Vedas, não é? Então eles viviam à margem daquilo que o padrão organizacional do Sanatana Dharma, popularmente conhecido como hinduísmo, previa. E era um povo muito próspero, apesar de tudo isso. Eles viviam à margem, com uma super proteção de Krishna, exatamente porque eles eram o retrato da festa, além de toda hipocrisia. E que muita parte daquilo que Krishna teria dito a Arjuna na Bhagavad Gita, inclusive convidando Arjuna a sair do excesso de escrúpulos que os Vedas, em vários momentos, para o pessoal entender os Vedas, esse compêndio de textos, né, junto com as Upanishads, são basicamente a Bíblia do hinduísmo. E esses são livros dogmáticos, como todo livro religioso, assim como o Alcorão, a Torá e etc. E em vários momentos na Bhagavad Gita, a Canção do Mestre, que é um livro que todo mundo tem que ler, que vai inspirar Raul Seixas e Paulo Coelho no épico Gita, maravilhoso, né? adoro. São épica Gita. O próprio Krishna, ele meio que ele falou, peraí, não seja escravo dos Vedas. Transcenda o próprio texto, pois o que eu sou está além dos termos escritos, né? E que ele teria se inspirado nesse comportamento desse povo da Caxemira, especificamente, que acabou, então, depois, com a partida de Krishna, ficando meio que desprotegido e gerando um incômodo de muitos religiosos, para variar, de muitos brahmanes, exatamente porque eles conseguiam combinar esse aspecto mais ferrenho de Shiva com esse aspecto mais doce de Vishnu, Hari Har, né? E eles começaram a ser profundamente perseguidos, começaram a ser saqueados em suas fortunas. É um povo que não tinha, por ser festeiro, nenhuma relação com o combate e com a guerra, e isso, de fato, marca uma característica do povo cigano, Cris. Os ciganos nunca entraram em embate nenhum, tanto que os homens ciganos normalmente andam com as suas adagas a fins práticos, né, para lapidar madeira, cortar frutas, carne, mas nunca para o combate, e quando não, a adaga tem um aspecto ritualístico, um uso ritualístico, mas nunca como arma. Você nunca vai ver nenhum cigano de nenhum clã entrando em guerra entre si, tampouco com qualquer grupo. Se eles são rejeitados, eles se vão, são nômades, mas nunca entram em guerra, nunca declararam guerra para ninguém, em nenhum tempo da história. Não há relato disso. Tá? Isso está dentro do código de vida do cigano. Então, eles começaram a sua fuga e acabaram desembocando no Ocidente, a partir do leste europeu, e aí conquistando os 4 rincões do mundo. E ainda, eu não sei quanto tempo nós temos de programa, mas eu fiz esse preâmbulo de propósito, porque agora nós vamos entrar em uma outra particularidade. Nós temos 12 minutos de programa. Então, em 12 minutos dá para a gente colocar aqui. Ok, então eles teriam dominado aí do Ocidente os 4 cantos do mundo, inclusive aqui no Brasil nós temos vários clãs ciganos, etc. Estados Unidos e tal.
Porém, nós estamos falando de um povo místico, Cris, de um Verdade. povo esotérico, e que acabou herdando o aspecto transcendental de várias culturas por onde foram passando e adotando na sua corrente, na sua prática mais individual, tá? De clã para clã, de família para família, de povo para povo. E, de novo, a falta de recursos documentais abre o expediente para todo tipo de agenda especulativa. E uma das correntes que acaba nascendo a partir da presença cigana na Península Ibérica, olha que interessante, né? Fala sobre, então, a verdadeira e secreta origem dos ciganos. Olha, que interessante. Que está onde, amadas e amados? No ventre da terra. Olha que maravilha. Existe uma expressão em sânscrito chamada Ksiti Garbha, que dentro do hinduísmo Mahayana, do grande veículo, vai nomear um grande bodhisattva, um ser iluminado, um ser de luz, Ksiti Garbha, que no Japão é conhecido como Jizo Busatsu. Né? E Ksiti Garbha em sânscrito significa o útero da terra, o ventre da terra. E justamente Ksiti Garbha é o símbolo desse bodhisattva, representado num monge budista clássico, com um cajado de monge budista, que fez o voto de nunca de não se tornar um Buda até que todos os reinos inferiores fossem dissolvidos. Olha que coisa interessante. Então ele percorre por todos os kalpas, por todos os tempos, os reinos mais inferiores, libertando as almas na ilusão do sofrimento, né, e retirando. Porém, essa expressão, Ksiti Garbha, útero da terra, ventre da terra, ela também retrata a presença de vida, não necessariamente no aspecto transcendente de reinos inferiores além dessa nossa dimensão, mas também da terra propriamente dita. Como nós vamos encontrar na África a expressão Oba Luae, Senhor da Terra, que classifica justamente o orixá da cura, o orixá da transformação, conhecido anteriormente como Chapanã e depois como Omulu, né, filho do Senhor, Oba Luae, e que justamente remete ao orixá que zela pelas almas, as almas ancestrais. Não é? Então, essa questão da ancestralidade que se encontra nas entranhas da terra, do barro, no aspecto mais bíblico, da Gênese. E por que essa teoria de uma eventual origem, na verdade, dos nômades, dos peregrinos, dos zíngaros, como são conhecidos na Itália, ou gitanos, como são conhecidos na Espanha, foi gerada no núcleo da Terra a partir da presença deles justamente na Península Ibérica, ou seja, Portugal e, sobretudo, Espanha. Quando os espanhóis vão ter um encontro com os povos astecas, toltecas, maias, e aqui na América do Sul com os povos incas, onde uma gênese comum, principalmente a partir dos maias e dos incas, dizem que, olha só que coisa interessante e que vai de encontro com especulações ufológicas, que os deuses, a partir de Viracocha, o Senhor dos céus, Senhor dos raios, assim como Odin entre os vikings, assim como Indra, o Senhor dos céus, entre os indianos, não é? Ele, na verdade, o Viracocha, quando ele desce para a Terra, ele quer fazer um experimento, quando ele cria esse mundo, essa dimensão, ele quer colocar a gente aqui a partir de uma mutação de raças. Então, ele vai para as entranhas da Terra buscar uma vida primitiva que ele havia deixado para fazer a guarda, até então, dessa estrutura dimensional que ele havia criado, ou deste planeta, e ele aplica o sêmen dele, dos deuses, um desses guardiões intraterrenos. E dali nasce uma criatura metamórfica, que seria o ser humano, não é? E aí ele permite que o ser humano seja basicamente plantado como uma árvore ancestral e comece a dar frutos a partir da terra e a povoar a superfície do planeta.
Então, diferentemente de uma Gênese bíblica que fala de um Éden superior e que, por um eventual erro de Adão e Eva, eles caem para a terra, é o contrário. Na Gênese dos povos ameríndios, principalmente de origem incaica e maia, ou seja, do centro, da Centro-América, é o contrário. A origem humana se dá no núcleo, nos ventres da terra, com seres intraterrenos, de novo, elementais, por assim dizer, colocados para fazerem a guarda. Veja que interessante. Até então, dessa estrutura inabitada, porém já criada, né, pela Suprema Consciência, só que eles são muito rústicos, né? Então precisa haver um aperfeiçoamento, um equilíbrio, exatamente pela condição mediana do planeta que nós estamos vivendo. Ela não é tão densa quanto o seu núcleo ou quanto dimensões inferiores, mas não é nem tão elevada quanto as dimensões superiores, né? Ela é um meio termo. Então ela é uma combinação dos deuses com esses guardiões. E a grande matéria que fala dos seres intraterrenos fala exatamente que o papel central desses seres intraterrenos seria justamente o de preservar portais e até mesmo pontos de presença, de contato de outras civilizações planetárias com o nosso planeta. Então, os seres intraterrenos, eles, na verdade, fariam essa guarda. Esse é um dos papéis centrais. E que, justamente, o povo cigano é a figura adâmica, a primeira matriz dessa junção entre esses asuras, entre esses guardiões intraterrenos e o sêmen divino. E que, justamente, eles começam... primeiro, esse senso místico seria original, eles que têm originalmente, e vão influenciar povos que deixam de ser nômades para se fixarem e criarem as suas culturas. Então, essa pluralidade mística, espiritual e transcendente era originalmente dos ciganos, né, exatamente porque eles tinham esse recurso da supraconsciência, do qual eles também têm a herança genética. E aí, os povos que foram se fixando em regiões geográficas específicas foram herdando uma determinada característica pontual. Então, aqueles que ficaram no Vale do Indo, determinadas características que geraram mais tarde o hinduísmo, assim como os ameríndios nas Américas, e assim como os celtas, egípcios, etc, etc, etc. Então, é uma relação muito interessante que prova o seguinte, que desde sempre os ciganos, independentemente de qual seja de fato a sua verdadeira relação, ela estabelece um diálogo, um entendimento que os ciganos têm sobre o núcleo da Terra e uma eventual vida, e de sociedades intraterrenas que estariam habitando nesse exato momento em que estamos conversando agora e que estão nos assistindo, os bastidores do nosso planeta, no seu ventre, no seu útero, não é? E não estamos falando em nenhuma dimensão paralela, não, na terceira dimensão na qual nós estamos. E eu só encerro a minha fala dizendo o seguinte, tão misterioso quanto o próprio povo cigano, e que eu falo por conhecimento de causa, é um povo profundamente arisco, né? Eles são mais ariscos do que os índios, por exemplo, até mesmo pelo histórico de perseguições, e muitos ciganos fazem muita ciganice, como eles mesmos chamam, também talvez como um mecanismo de defesa, já que eles não são combatentes, não são lutadores, então, enfim, muitas vezes caem nas ciganices, não é? Mas tão misteriosos quanto os ciganos é a profundeza da nossa terra. Eu encerro, Cris, lembrando os nossos espectadores aqui do Conexão X, nesse exato momento, a ciência convencional conhece muito mais o que está acima da Terra do que está dentro dela. Isso é sabido pela própria ciência. Existem espécies, por exemplo, biomarinhas, que a ciência sabe que existe, mas não sabe quem são, a começar pelo monstro do lago Loch Ness, que começa a ser cada vez mais desmistificado na Escócia, inclusive por fotos já supra-evidentes, que seria, inclusive, uma junção de uma tartaruga com lagarto, né? Um reptiliano diferenciado, resquício dos dinossauros, e tantas outras espécies, não só nas profundezas dos mares, como da própria Terra. Isso é do conhecimento da ciência, isso é consensual. Olha, de fato, nós sabemos mais sobre as estrelas do que sobre o interior da nossa Terra.
Então nós abrimos Verdade. essa reflexão. Será que os ciganos, independentemente de sua origem, não estavam certos em afirmar que existem, assim como os ameríndios, maias e incas, povos vivendo debaixo do nosso pé? Pois é. Esse é o nosso querido Reverendo Lucas, né? Uma enciclopédia de conhecimento que vai estar, graças a Deus, todas as terças-feiras, quando ele puder e quiser, conosco aqui no Todas. Conexão Isso está X. Esse programa marcado, é Cris. totalmente seu. Eu sou sua fã É incondicional nosso. número 1. Você é minha irmã. Meu querido, tenho certeza que as pessoas que estão assistindo esse programa vão estar tão felizes quanto eu fiquei, porque a gente bebe do seu conhecimento. Reverendo querido, até a próxima terça. É uma honra. Gratidão imensa pela tua presença amiga, por compartilhar tanto conhecimento conhecimento pessoal não é excretado no dia seguinte, a gente leva para a eternidade. E tem que ter muito afeto para compartilhar tudo que ele está compartilhando. Gratidão, reverendo, nosso tempo está no limite. São os Beijo no novos seu tempos. coração, Como querido. dizem os povos ciganos, Cris, gestem ou naistuk. Gratidão. Gratidão, Emil. Até a próxima terça, reverendo, com o reverendo Lucas, hein, pessoal? Vem com a gente.